Olá a todos os queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Que você possa curtir, comentar e compartilhar com mais pessoas, né? Para ouvir essa mensagem, né? A palavra que o Senhor nos envia, o maná do céu que Ele nos manda todos os dias, o alimento para o nosso espírito. Nosso espírito precisa ser alimentado como o nosso corpo também necessita. E nós alimentamos nosso espírito lendo, meditando na palavra do Senhor, orando, buscando a presença de Deus. Nós vamos estar alimentando a nossa alma, o nosso espírito que necessita desse alimento todos os dias. A devocional se encontra aqui no livro de Lucas, o capítulo 16 e o versículo 9, que vai dizer assim: E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Amém? Aqui fala sobre dinheiro, né? Quem é que não gosta de dinheiro? A palavra fala para a gente ter cuidado com o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui fala, né? As riquezas da injustiça. Justamente por isso, porque as pessoas, por causa do amor ao dinheiro, cometem coisas horrendas, né? Matam, roubam, enganam, mentem, traem, tudo isso por causa de dinheiro, se prostituem, se vendem, né, de certa forma, tudo isso por causa do amor ao dinheiro. Então nós temos que ter muito cuidado com o dinheiro é bom e ele vem para nos servir, né, para que a gente possa ter condições de ter o nosso sustento e ter as coisas, porque tudo hoje vem do dinheiro, né? A gente faz as coisas, só compra, só tem as coisas se for com dinheiro. Mas o que Deus nos alerta é que a gente deve ter muito cuidado com o dinheiro, para a gente não se apegar tanto ao dinheiro, porque o dinheiro é considerado a um Deus, né? Muitas pessoas amam mais o dinheiro, amam mais as riquezas, amam mais os bens materiais do que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. E se nós temos Deus que nos criou, que nos fez, Ele vai cuidar da gente, Ele vai nos sustentar, Ele não vai deixar faltar nada para nós. Então a nossa confiança não deve estar nas coisas materiais, não deve estar no dinheiro, não deve estar nas riquezas, né? Deve estar somente no Deus Todo-Poderoso, porque a riqueza vem dele, ele que é dono da prata e do ouro. E nós não devemos colocar nossa confiança nas riquezas. Tem pessoas porque só pelo fato de ter muita fortuna, serem ricas, milionárias, elas não se preocupam com o dia de amanhã, elas não se preocupam com a eternidade, elas se importam apenas com as coisas aqui da terra, elas colocam a sua confiança no seu Deus, que é o dinheiro. Mas aqui fala que quando essas coisas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos terrestres, eternos, né? Que é lá no céu. Quando o dinheiro faltar, isso quer dizer, quando morrermos, nós iremos ser levados para o céu, né? Com os anjos irão nos levar para o céu. Então lá no céu não vai ter dinheiro, não vai ter nada dessas coisas, né? Porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Por isso que nós não devemos colocar a nossa confiança, a nossa fé no dinheiro. A nossa confiança tem que estar em Deus, porque quem coloca o dinheiro, quem coloca a sua confiança no dinheiro, quem coloca o dinheiro como seu Deus, infelizmente essas pessoas não amam a Deus, essas pessoas não confiam em Deus e infelizmente essas pessoas não herdarão o reino dos céus, né? Porque a confiança dela está nas suas riquezas. E a gente vê que a riqueza é bom, né? Quem não gosta de ter uma vida confortável, todo mundo quer, né? Todo mundo gostaria de ter uma vida confortável, mas o dinheiro não é tudo, porque na hora que a pessoa está lá doente, na hora que a pessoa está para morrer, o dinheiro não vai resolver nada. Mas Deus,
o Criador de todas as coisas, Ele pode resolver qualquer situação das nossas vidas. Basta a gente ter a confiança nele, colocar Ele como Deus superior das nossas vidas, como o supridor de tudo que nós precisamos, que Ele resolve qualquer situação. E Ele, se Ele quiser, Ele enriquece qualquer pessoa, porque Ele é o Deus Criador dos céus e a terra, Criador do ouro, da prata, de todas as joias preciosas que existem. É Deus que cria, foi Deus quem criou. Então, se for da vontade dele, ele faz qualquer pessoa enriquecer de uma hora para outra, da noite para o dia, em questão de segundos. Porque a nossa confiança tem que estar nele, a nossa confiança tem que estar em Deus. Não colocar a nossa confiança no dinheiro, nas coisas. Porque tem pessoas só pelo fato de serem ricas, elas dizem, não, agora eu estou vivendo muito bem, tranquilamente bem, eu tenho tudo o que eu quero, eu posso comprar tudo o que eu quero e nada me falta. Mas infelizmente essas pessoas não pensam na eternidade, elas não pensam que elas terão uma vida eterna para viver, que elas viverão eternamente depois da morte. E a morte eterna, existe dois caminhos para a eternidade, a morte eterna e a vida no céu com o Pai, né? A vida eterna com Deus. Então, nós devemos escolher essa vida enquanto estamos aqui, enquanto temos vida, né? Porque depois que morre, segue-se o juízo. Aqui fala da parábola do Lázaro e do rico, nesse mesmo capítulo, né? Do Lázaro e do rico, porque o rico tinha todas as suas regalias, vivia bem, ele tinha tudo que ele desejava, ele vivia regaladamente bem, tendo fartura, tendo abundância, e o Lázaro, que era o pobre, não tinha nada, vivia no sofrimento, na dor, sem ter pão para comer. E quando os dois morreram no mesmo dia. Lázaro foi para o céu, Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o inferno, porque o rico viveu aqui na terra colocando a sua confiança no dinheiro. O seu Deus era o dinheiro. E depois que ele morreu, ele levou as suas riquezas? Não, porque quando a gente morre, nós não vamos levar nada daqui. A nossa alma é que vai viver a eternidade, né? Que a gente escolheu aqui na terra enquanto estávamos vivos. Então o rico foi para o inferno e Lázaro para o seio de Abraão. E essa parábola quem conta é o próprio Jesus. Isso é para desmentir muitas pessoas que vivem aí pregando e nunca falam sobre o céu e sobre o inferno. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. Essa parábola que ele mesmo está contando, está falando do céu e do inferno. O rico foi para o inferno e lá ele estava em sofrimento, né? Em tormentos, porque ele, quando viveu aqui, colocou a sua confiança e o seu Deus era o dinheiro. Lázaro viveu no sofrimento, não tinha nada, passava fome, mas a confiança dele estava em Deus. Então, quando ele morreu, ele foi para o céu, ele foi para a eternidade, ele foi para o seio de Abraão. Então, naquele momento que o rico já estava ali no inferno há pouco tempo, ele já estava sofrendo muito e pedindo para que o pai Abraão enviasse Lázaro para molhar, nem que fosse a ponta dos dedos, e colocasse na boca dele, porque ali ele estava morrendo de sede e não tinha ali água, ali só tinha fogo, porque o inferno é isso. O inferno só é fogo, é um fogo que não acaba nunca. É sofrimento eterno e as pessoas infelizmente brincam. A gente vê muitas pessoas brincando com isso, dizendo que vão para o inferno descendo de tobogã. Elas levam isso na brincadeira, elas não sabem o que é o inferno, elas não têm noção, porque elas acham que o inferno é viver da mesma forma que elas vivem aqui, mas não é. O inimigo coloca isso na mente delas, o inimigo coloca isso na mente delas para que elas pensem que viver no inferno é viver da mesma forma que elas vivem aqui, fazendo todas as coisas erradas que elas querem e simplesmente vai viver dessa forma, e não é dessa forma. O inferno é lugar de tormento, é lugar de dor, é lugar que o fogo não consome nunca. As pessoas irão ser queimadas, infelizmente. É o que fala a palavra do Senhor, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala aqui na parábola do rico e do Lázaro. Lázaro, como viveu aqui no sofrimento, ele foi para a eternidade com Deus, viver lá
em paz e alegria, em amor. Então, infelizmente, nós devemos parar para pensar e colocar nossa confiança em Deus, e colocar tudo que nós temos na mão de Deus, colocar Ele como Deus superior, Deus supremo da nossa vida, e colocar Ele em primeiro lugar, e a gente investir na eternidade, porque para quando nós morrermos, quando todas essas coisas aqui da terra se passarem, a gente for para a eternidade, a gente ir ser levado pelos anjos de Deus e viver com Ele, como fala aqui nos tabernáculos, que é os céus, né? Que são as mansões celestiais. Então as pessoas, infelizmente, têm que ter consciência de que o inferno existe e de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A nossa confiança não deve estar nas riquezas. A gente vê muitas pessoas aí que amam esbanjar e viver postando nas suas redes sociais, né? O quanto elas têm, né? O quanto elas gastam em cada peça de roupa. Às vezes muitas delas vestem milhões ali só numa peça de roupa, né? E as vivem esbanjando isso. Essas pessoas colocam o seu dinheiro como seu Deus, né? O dinheiro delas, a condição social delas como o seu Deus. Elas não estão nem aí, nem um pouco preocupadas com a eternidade. Elas não estão nem um pouco preocupadas em buscar o Deus Criador, o Deus que criou ela, o Deus que deu riquezas para ela, de certa forma, né? Mas elas desprezam a Deus, não querem conhecer a Deus, não se importam em buscar a Deus para ter conhecimento dele, né? E não se importam com a eternidade, infelizmente, né? Mas a palavra é clara. O nosso Senhor Jesus Cristo falou várias vezes sobre o inferno. Jesus veio para pregar o amor. Ele veio para pregar a verdade. Pregar o amor é falar a verdade. Então ele veio para mostrar o reino dos céus e veio também para mostrar a eternidade sem ele. E a eternidade sem ele, infelizmente, é viver a morte eterna. E a morte eterna é não ter paz, não ter vida, não ter alegria. Infelizmente, viver a morte eterna é viver em tormento eterno. Então, nós devemos viver a nossa vida crendo, acreditando no nosso Jesus Cristo, tendo a nossa vida colocada nas mãos dele. E se a gente tiver riqueza, se Deus nos der riqueza, a gente deve ter essas riquezas para glorificar a Deus, para viver de forma honesta, né? Ajudando as pessoas, ajudando a obra do Senhor, porque a obra do Senhor é mantida pelas pessoas, né? Deus levanta pessoas que têm condições para ajudar a obra dele, né? Para ajudar a igreja, para ajudar missionários, para ajudar pessoas que precisam. Então, é dessa forma que Deus quer que nós administremos o nosso dinheiro, né? Não viver devendo as pessoas, não viver enganando as pessoas, né? Ajudar o próximo, porque se ele nos deu, se ele nos abençoa, ele quer que a gente abençoe as outras pessoas também, e principalmente a sua obra, amém? Então que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, e que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Sou grata ao Senhor por tudo. Pai, vem aqui agradecer ao Senhor em nome de Jesus por cada pessoa que está passando aqui nesse vídeo, que está ouvindo essa oração, e pedir por cada uma delas que o Senhor venha abençoá-las grandemente, Pai amado, pelo poder da Tua palavra, que elas venham guardar a palavra em seu coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti. A Tua palavra seja o nosso alicerce, seja a nossa bússola, seja o nosso guia aqui na terra, para que a gente venha viver em obediência a Ti todos os dias das nossas vidas. Pai amado, que a gente venha viver para louvar e engrandecer Teu nome, colocar o Senhor em primeiro lugar as nossas vidas, para que a gente não venha se corromper, Pai amado, por causa de dinheiro, porque muitos colocam a sua confiança no dinheiro, Pai amado, que a gente não venha cair nessas armadilhas, que a gente não venha cair nessas tentações, que o Senhor venha ser a nossa força, que o Senhor venha ser a nossa luz, que o Senhor venha ser o único Deus verdadeiro em nossas vidas, pois é o Senhor
que a gente precisa, é do Senhor que nós precisamos, Pai amado. O Senhor supre todas as nossas necessidades. A nossa vida está nas tuas mãos e que o Senhor venha dirigi-las, Pai amado. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor possa dar saúde, dar paz, dar alegria para todos aqueles que estão pedindo, estão clamando por cura. Que o Senhor possa libertar dos vícios das drogas, Pai amado, de qualquer tipo de vício, pois o Senhor é um Deus libertador. Que o Senhor possa levar paz e harmonia aos lares, dar união e amor entre os casais, entre os casamentos, para que eles se respeitem e se amem cada dia mais, Pai, pois essa é a tua vontade, que as famílias venham viver em harmonia, que o Senhor possa derramar bênçãos sem fim sobre a vida de cada um, na saúde, na área financeira, no lar, na família, no trabalho, nos negócios, pois tudo que o Senhor abençoa prospera, Pai, que o Senhor possa abençoar a área de cada pessoa grandemente, Pai, para que todos possam prosperar. Que o Senhor venha nos fazer prosperar todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor venha trazer paz e amor, nos proteger. Que a gente esteja debaixo do teu esconderijo, Pai, nós, a nossa casa, os nossos, a sombra do Altíssimo, onde possam cair 1000 do lado das minhas direitas e nós não sejamos atingidos, Pai. Que o Senhor venha nos guiar, sendo o pastor das nossas vidas. Pai, eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.